Fala galera, beleza? Professor Jefferson com vocês. Que acontece? Hoje eu vim fazer uma coisa um pouquinho diferente com vocês. Tô sentado aqui no meu banquinho aqui, ó. Vim cantar uma música pra vocês, certo? Dá o violão aí. Brincadeira. Gente, ó, eu vim responder algumas perguntas que vocês me fizeram, certo? Então, eu tenho várias pessoas aqui que me solicitaram algumas perguntas, que eu vou fazer um esquema de pergunta e resposta. Então eu vou ler uma pergunta, o tema é genética, tá? Então eu sugeri o tema genética para algumas pessoas, que são algumas pessoas que eu vou falar no nome aqui, desculpe, mas eu vou falar o sobrenome, só o nome, que mandaram algumas perguntinhas sobre genética, algumas curiosidades, dúvidas, ou querer saber mesmo sobre alguma coisa relacionada à genética, que é um assunto bem interessante. Então, ó, o que eu fiz? Eu recebi várias perguntas, mais especificamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perguntas, certo? Vou tentar ser o mais sucinto possível e mais claro possível, para a gente tentar entender e não fazer muito rodeios, para a gente entender algumas coisas importantes sobre genética e tirar essas dúvidas que são super interessantes, certo? Tem perguntas bem legais, que talvez seja dúvida de outra pessoa, né? Que acontece? Eu tentei colocar na ordem, como eu recebi as perguntas, a maioria tudo no mesmo... próximas do mesmo período, eu tentei organizar de acordo com a hierarquia dos conhecimentos em genética. Então, não foi por ordem nem de chamada, nem de letra do alfabeto, nem de número, nem por ordem de chegada das perguntas até o meu e-mail ou o meu número de celular, meu WhatsApp, certo? Tentei colocar em ordem de conhecimentos em genética. Vamos lá. Eu sugeri esse quadro como Pergunte ao Jefinho. Então, perguntará ao Jefinho, no caso eu, certo? Ia colocar Jefão, mas ficou Jefinho, beleza? Para eles tirarem alguma dúvida sobre genética. Primeira parte dos assuntos básicos de genética. Nomenclatura de genética, representação de heredogramas, primeira lei e segunda lei de Mendel, certo? E tipagem sanguínea, que também é conceito genético. O tipo sanguíneo é genético. Que acontece? Nessa ideia, vamos lá sem mais rodeios. A primeira pergunta vem da Eduarda, certo? Vamos lá, Eduarda, vou ler a sua perguntinha aqui, certo? Ó, que tipo de cor de cabelo é exemplo de mutação, certo? E por quê, certo? Ou seja, se tiver uma cor de cabelo que é mutação, você responde sim, qual que é o tipo de cor, né? Tem a mutação, qual que é o tipo de cor e qual que é a razão. A primeira coisa que a gente precisa saber dessa pergunta é como que é originada a cor do cabelo, certo? Eu tenho várias colorações de cabelo. Tenho loiro, escuro, claro, tenho cabelo preto, tenho cabelo ruivo, branco e por aí vai. A questão da cor do cabelo, ela é baseada especialmente numa palavrinha, numa molécula, que tem uma palavrinha bem curiosa, mas acho que é conhecida de vocês, que é a melanina, certo? A melanina que dá cor à pele é a mesma melanina que dá cor e tonalidade aos cabelos, certo? Aí, o que acontece? Quando você fala de tonalidade do cabelo, depende da quantidade de melanina que a pessoa tem para você conseguir determinar um tipo de cor de cabelo, certo? Aí, o que acontece? Quando você pensa na pergunta que a Eduarda fez sobre se existe uma mutação relacionada à cor do cabelo, especificamente, a gente não considera como uma mutação oficial. É uma quase mutação, que é o cabelo ruivo, certo? Por quê? O cabelo ruivo, diferente do loiro, do branco e do preto, ele é uma combinação de genes. Então, é necessário mais de uma situação, vou falar assim de modo geral, é necessário mais de uma situação, mais de um evento para que você consiga obter o ruivo. Então, é um tipo de mutação, mas não é uma mutação claramente dentro da ideia da palavra mutação. Não sei se dá para vocês entenderem. É uma mutação como se fosse genérica, digamos assim, certo? Mas não deixa de ser uma mutação, porque é uma combinação alheia ao natural das coisas. Tem o loiro, tem o preto, tem o branco e por aí vai. Quando você tem uma mistura de genes, uma combinação entre eles,
Aí você resulta em a coloração ruivo. Tanto que, se você perceber, o cabelo ruivo, ele é muito incomum da população mundial, o ruivo de modo geral. Professor, por quê? Porque você precisa de uma combinação muito específica de genes para obter essa cor. Quando você considera o loiro, o preto e tal, eles independem de combinações. É um gene próprio que representa a coloração, certo? No ruivo você tem combinação de genes para obter essa coloração ruiva. Por isso que ela se for proximidade de mutação, o ruivo é o que mais chega próximo disso. A justificativa é porque você precisa de mais de um gene para haver essa coloração, certo? Apenas 2% da população mundial tem a cor ruiva. Se eu devolvesse uma pergunta para vocês pensarem, no finalzinho, quando ler mais umas 2 perguntas, aí eu respondo para vocês. Enquanto isso dá para vocês olharem na internet. Abre uma janelinha aí e pensa. Qual país é onde existe a maior porcentagem de ruivos naturais? No mundo inteiro, certo? Então pensa aí. Como eu disse, o ruivo é só 2% da população mundial. Mas tem um país em específico onde a concentração de ruivos é maior do que em qualquer outra região do nosso mundo, do nosso planeta, certo? Pensa aí que já eu respondo. Vou ler mais 2 perguntinhas e eu respondo na volta para vocês, certo? A segunda pergunta, não a segunda pergunta recebida, mas na ordem das ideias dos conceitos, é da Giulia, certo? Giulia Mercúrio. Ela falou assim, ó, boa tarde, tem um monte de, certo? Professor, queria saber se não houvesse o mecanismo crossing over, certo? Crossing over, ó, meu inglês. Seria possível formar recombinantes para o mesmo cromossomo? 2 interrogações, certo? Então ela quer saber? Bem, ela está bastante curiosa. O que acontece? A primeira coisa é vocês saberem o que é crossing over, certo? Crossing over quando você tem a mistura de materiais de regiões diferentes do cromossomo. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você pensa na divisão celular, especificamente na meiose, tem a mitose também, né? A mitose de células que não são sexuais e a meiose exclusivamente de células sexuais. Quando você pensa na divisão celular, você tem a separação dos cromossomos em cromátides. Então fica uma cromátide de um lado, uma cromátide de um lado e uma cromátide de outro lado, certo? A gente chama de cromátides irmãs, certo? Que na hora da divisão celular, o cromossomo se separa em 2 partes. Elas ficam pareadas, uma de um lado, outra de outro, certo? Uma é uma cromátide e a outra é outra cromátide. Juntas são as cromátides irmãs. O que acontece? Quando você considera o crossing over, é quando existe de modo aleatório, às vezes até natural, a mistura de partes dessas cromátides. Então, a cromátide de um lado deixa algumas partes que são adicionadas na cromátide de outro lado, e vice-versa. Então, quando há mistura de materiais entre as cromátides no processo de divisão celular, a gente chama isso de crossing over. Isso gera possibilidades de variabilidade genética maior. Pode surgir novas características ou características adicionais, certo? Então, o crossing over é um fenômeno natural, um processo natural na hora da divisão celular, que pode acontecer ou não, mas é da aleatoriedade, certo? E, quando ele acontece, aumenta a variabilidade genética. Você pode surgir com novas características ou adicionar outras características ao indivíduo, certo? O que acontece? Quando você considera a possibilidade de não haver esse crossing over, que pode não haver mesmo, aí, quando você fala se pode existir um outro mecanismo para haver essa recombinação, certo? Ainda não existe um método conhecido que você considera assim. Esse método, ele é semelhante ou pode substituir esse tal crossing over, certo? Então, o crossing over é uma técnica que naturalmente ocorre na separação das cromátides, onde há, antes da separação, no processo de separação entre as duas, misturas de materiais de uma com a outra, certo? E aí você aumenta a sua variabilidade genética de um indivíduo, aumenta características, ou aparecem características novas, pode aparecer. Ainda não existe uma técnica ou um processo conhecido geneticamente, tanto provocado quanto natural do nosso organismo, que
faça o mesmo ou parecido com o crossing over, beleza? Então, se não existir o crossing over, não é conhecida uma outra maneira do corpo realizar essa recombinação, certo? De modo natural, beleza? Certinho, Júlia? Vou ler mais uma, aí eu respondo lá a questão do país que tem a maior população de ruivos, certo? Vai pensando aí, e não olhe no Wikipedia, hein, seus espertinhos, tô de olho. Bom, próximo. A próxima é a pergunta... todas são legais, mas essa é das mais complexas da gente tentar resolver, porque envolve a nossa conhecida e querida matemática, certo? O que acontece? É da Giovana, certo? Com I, Giovana. Ela fala assim, ó, minha dúvida está em fazer o cálculo da probabilidade, certo? O quadrado de Punnett, pois consiste em uma tabela, que está numa videoaula que eu mandei, para saber se a joaninha vai ser vermelha ou azul. Não só a joaninha, pode ser qualquer outra característica que eu possa considerar. Eu não entendi o conceito do cálculo, certo? A primeira coisa que a gente... Giovana e os outros. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente fala de probabilidade, é quando você considera uma relação importante entre eventos, certo? Eu até anotei aqui bonitinho para vocês colocarem na cabeceira. Ó, frase de efeito. Probabilidade é a chance que um evento tem de acontecer entre dois ou mais eventos possíveis, certo? Por exemplo, se eu jogo uma moeda para o alto, ela pode cair virada para um lado, que a gente chama de cara, popularmente, ou pode cair virada para outro. Então, se eu falasse assim para vocês, de cara, qual que é a chance de a moeda, quando eu jogar ela para o alto, cair virada do lado da coroa? Aí você fala assim, professor, eu tenho duas chances. Ela pode dar cara ou coroa. Então, se eu considerar, metade das chances para cair coroa, metade das chances para cair cara. 50%, né? Então, 50% é a chance que eu tenho de dar coroa. E se fosse cara, seria 50% também, beleza? Porque eu tenho duas possibilidades para um evento que eu estou considerando. Então, se eu considero assim, o número de eventos possíveis são 2. Para a moeda, eu jogo para o alto, ela pode cair cara ou coroa. São 2 eventos possíveis, não tem outra chance. Ela poderia cair em pé, mas aí não seria um evento, né? Porque ela não estaria nem para uma possibilidade, nem para outra. Estaria entre essas possibilidades. E seria muito difícil isso. Se conseguir, manda um vídeo para mim. Consegui fazer ela cair em pezinha, sem apoiar. Que acontece? Esses 2 eventos possíveis, se eu considero uma pergunta sobre um dos eventos, a gente está chamando de probabilidade. Qual que é a chance de eu jogar a moeda pro alto e dar cara? Isso, a probabilidade da moeda, de eu jogar a moeda pro alto e dar cara, entre as chances possíveis, que são 2, eu tenho metade das chances, que são 50%. Certo? Então, quando eu considero o meio, né, metade e metade, meio e meio é a chance que eu tenho de dar cara, e meio é a chance que eu tenho de dar coroa. Então, a probabilidade é o quê? É o número de eventos possíveis em relação a um evento que você deseja determinar, certo? É a mesma coisa que eu faço com o baralho, que é também conhecido. Se eu pego, digamos que eu separei 10 cartas do baralho, e nessas 10 cartas não, vou pegar para ficar mais fácil. Pega um baralho inteiro, certo? Um baralho completo. Se eu pego um baralho completo, aí eu considero qual que é a chance de dar, de eu puxar uma carta e sair o Ás de Ouro. Eu considero o número total de chances que eu tenho, que é puxar todas as cartas, e a chance que eu tenho de dar o Ás de Ouro, que é um só, certo? Então a chance vai ser o número de eventos, é o número de cartas totais que eu posso puxar, certo? Pelo evento que eu quero, que é o Ás de Ouro, que é uma possibilidade só. Agora, se eu falasse assim, qual que é a chance de eu puxar As? Não estou falando assim, de ouros, ou de copas, ou de espadas, ou de paus. Eu teria 4 chances de puxar o As em um baralho completo. Pego o número total de cartas do baralho e tenho 4 chances desse total de cartas. É uma probabilidade. E eu calculo matematicamente. Certo? Dá para fazer isso com 2, com 3, com 4, com 10 possibilidades. Sempre mais de um evento. Certo? Para conseguir analisar a probabilidade. E eu posso analisar mais de um evento. Qual que é a chance de eu tirar ases e reis? Aí eu vejo, são 2 eventos para vários eventos possíveis, que é a chance de eu puxar várias cartas até o total de cartas do baralho. Beleza?
Bom, aí o que acontece? Quando eu considero o cálculo na genética, certo? Eu tenho duas chances. Eu tenho a regra do E, que eu anotei aqui, e a regra do OU, certo? Professor, de onde vem essa regra do E, certo? Esse princípio de regra do E, eu anotei aqui, ó. É conhecido popularmente como regra do E, pois corresponde à pergunta, certo? Qual a probabilidade de ocorrer um evento e outro simultaneamente? E a regra do OU é qual a ocorrência de ocorrer... A pergunta seria, qual é a probabilidade ou a ocorrência de acontecer um evento ou outro, certo? Então são dois eventos ou mais possíveis, na regra do e o outro é um evento só ou outro evento. Eu consigo analisar de modo individualizado. Por exemplo, qual que é a chance de eu tirar ases ou reis? É a regra do ou, certo? Eu faço um cálculo para isso. E qual que é a chance de eu tirar ases e reis? É outra possibilidade. Então, quando eu considero dois eventos dentro de vários eventos, é a regra do E, dois eventos ou mais. Quando eu considero um evento ou outro evento dentro de vários eventos possíveis, é a regra do OU. Então, a pergunta parte de quantos eventos você quer? Um ou outro, ou outros, certo? Uns e outros, podemos falar assim, certo? Bom, aí o que acontece? Eu coloquei duas situações aqui para tentar entender que a Giovana perguntou, certo? A regra do E, certo? Digamos que eu tenho um casal que ele quer ter 2 filhos e ele deseja saber a probabilidade de que ambos sejam do sexo masculino, certo? Ele quer saber, se eu tiver 2 filhos, qual que é a chance desses 2 serem masculinos, serem 2 meninos, certo? Se eu considerar a probabilidade de ser homem ou mulher igual a metade das chances, a probabilidade do casal ter meninos é 1/4. Aí você fala, nossa, professor, não entendi. Bom, 2 filhos. Qual que é a chance de serem 2 meninos? Eu tenho 2 eventos possíveis, né? 2 eventos totais, são 2 filhos que o casal está falando. Se eu considerar cada filho como metade das chances de ser homem, que é o meio, tá? Metade, meio, ou 50%, certo? Meio e meio. Eu posso ter 2 meninos nesses 2 eventos possíveis. Então eu considero meio vezes meio, certo? Que é a chance dos 2 eventos acontecerem. É a regra do E. Qual que é a chance de ter um menino e outro menino? Cada filho é metade das chances totais, porque a gente tem 50 e 50, que juntando os 2 filhos dá o 100% da nossa análise, probabilidade. Pegando a metade e a metade, eu tenho 2 metades. Essas 2 metades, para eu conseguir achar 2 meninos, eu quero 2 eventos. Então tem que ser um evento e outro evento. Eu multiplico as possibilidades dos eventos. Tenho 2 filhos. Qual que é a chance de serem 2 meninos? As 2 possibilidades podem acontecer. Então eu multiplico esse meio vezes esse meio. Multiplicação de frações, se eu tenho um meio e um meio, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 igual a 4. Eu tenho 1/4 de chances de ter filhos meninos. 2 filhos meninos para esse casal, certo? Então, cada evento é metade do valor, se eu estou considerando 2. Se eu analiso as 2 chances, os 2 eventos, um e outro, regra do E, 1 vezes o outro. Metade vezes metade. Meio vezes meio dá 1/4, certo? Bom, essa é a regra do E. A regra do OU, eu também coloquei um exemplo aqui para vocês, certo? Eu vou ler aqui, ó. Por exemplo, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos? Só que agora a pergunta é diferente. Um do sexo masculino e outro, a regra do OU, e outro do sexo feminino, certo? O que acontece? Quando a gente considera a regra do OU, é um evento ou outro, certo? Então a continha que eu vou fazer é mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar as chances totais de serem 2 meninas, as chances totais de serem 2 meninos, ou as chances totais de serem um menino e uma menina, certo? Analisando essas probabilidades, partindo do princípio que a gente viu no exemplo anterior, eu vou ter 1/4 de chance para ser 2, 2 ou um de cada, certo? Eu pego esse 1/4, que é as chances totais de serem o que o casal quer, ou no caso, um menino e uma menina, e faço uma soma.
um quarto mais um quarto. Então, ó, pensa, eu tenho 2 filhos. Qual que é a chance de ter menino e menina? É a mesma chance possível de ter 2 meninos, é a mesma chance de ter 2 meninas. Então, para cada possibilidade a gente já analisou, se eu analisar individualmente, 2 meninos seria um quarto de chances, 2 meninas seria um quarto de chances. Agora, um de cada, um ou outro, seria o quê? Um quarto de chances mais um quarto de chances, certo? Você soma um quarto mais um quarto, que dá 2 quartos. Simplificando, meio, certo? 50% de chance de você ter menino e menina, certo? Então, ó, lembra a regra do ou, você pega a regra do e soma as 2 regrinhas do e. Você tem 2 eventos, menino ou menina? Tá, você pega um evento e outro evento. Vai dar um quarto e um quarto, porque você está falando de 2, certo? Está falando de um par. Soma esse um quarto com esse um quarto e você tem 2 quartos. Simplificando, você tem metade das chances de ter um menino e uma menina, em ordens diferentes. Pode ser o menino primeiro ou a menina primeiro. Beleza? Essa é da Giovana. Aí a próxima é a da Kathleen, certo? Só que antes, respondendo para vocês, o país onde tem mais pessoas ruivas é na Escócia, certo? Escócia é o país onde tem mais pessoas ruivas. Bom, seguindo aqui, tá, gente? A pergunta da Kathleen, ela fala assim, ó. Boa tarde, professor. Queria perguntar sobre os heredogramas. Como se analisa, certo? Primeira coisa, eu tenho aqui para vocês, ó, uma representação que representa os símbolos. Esses símbolos que você tem são símbolos para indicar indivíduos, certo? Homem, mulher, criança, gêmeos e por aí vai, certo? O heredograma, ele analisa a partir do seguinte princípio. Você pega a representação desse heredograma para analisar árvores genealógicas. Você consegue analisar o histórico de um indivíduo para descobrir alguma característica que você está analisando, certo? Então ela fala, como analisa os heredogramas? A partir da construção dele, com esses símbolos que eu mostrei para vocês, você consegue construir uma identidade para o indivíduo com seus antepassados, certo? As suas gerações anteriores, e fazer previsões de gerações futuras também, e você consegue analisar a partir de representações dessa simbologia a sua característica de análise, beleza? Então o heredograma é analisado a partir da construção da genealogia e representações para cada tipo de indivíduo, cada característica de indivíduo. Homem, mulher, gêmeos e por aí vai, certo? Inclusive doenças. A gente coloca afetado, a gente pinta a bolinha, se for mulher, pinta o quadradinho se for homem, por aí vai. Dá para gerar filhos e por aí afim, certo? Então é analisado a partir da representação da genealogia desses símbolos, a organização do histórico do indivíduo, certo? Próximo, Pedro Davi. Ele falou assim, ó. Boa tarde, Jefinho. Legal, gostei. Queria saber o que muda de uma pessoa com genótipo definido para o indefinido e qual alteração pode ocorrer no heredograma, certo? Aí, o que acontece? O genótipo que é indefinido, geralmente ele não é indicado no heredograma, certo? Então ele fala assim, qual que é a mudança que tem do genótipo definido para o indefinido? A mudança é que no genótipo definido você consegue elencar características. Você tem o genótipo e você elenca essa característica referente ao genótipo. Quando você tem o genótipo indefinido, você não consegue determinar essa característica. Que o genótipo justamente é isso, uma característica específica de um indivíduo. Aí, no heredograma, qual que é a mudança? Geralmente a gente não representa genótipos indefinidos, certo? Fica sem representação até uma clareza nessa descoberta desse tal genótipo, certo? O próximo é da Sara, beleza? Aí a Sara pergunta pra gente, deixa eu ver aqui, peraí. A Sara pergunta pra gente, pra gente dar exemplo de características recessivas. Ela fala assim, ó, nos dê exemplos de características recessivas e dominantes no nosso organismo, para seres humanos, e se eles podem variar de pessoa para pessoa. Beleza, uma ótima pergunta. Aí, eu coloquei algumas características aqui curiosas, certo? Tem várias, depois dá para pesquisar e tal, tem inúmeras.
O primeiro conjunto de características que eu separei é a dominância, certo? Então, dominante, ó, por exemplo, lóbulos da orelha soltos, por exemplo, o meu, ó, até aí pertinho de vocês, ó. Ó, o lóbulo é solto, tem uns que é colado aqui, ó. O meu é solto, fica até mais fácil para pôr brinco, ó, soltinho. Isso é dominante. Além disso, cabelos e olhos de tonalidade escura, certo? Olhos castanhos, cabelo preto, cabelo castanho, por aí vai. É dominância. Calvície. Deixa eu ver. Então, tá suave ainda, certo? Poderia trazer uma pessoa aqui com calva e tal, mas não tem aqui na família e tal. Nem eu, por exemplo. Mais ou menos. Calvície é dominante. A capacidade de enrolar a língua, por exemplo, assim, ó. Que feio fazendo isso no vídeo, né? Tudo pela ciência. Também é dominante, tem gente que não consegue, quem não consegue é recessivo, é o contrário, né? Polidactilia, pessoas que têm mais de 5 dedos nas mãos, ou numa mão só, ou nos pés, ou em um pé só. O nariz curvado, no meu caso é aquele famoso nariz de bruxa, né? Que ele dobra a pontinha, é dominante, então o meu é recessivo, porque ele é reto, né? Esse lóbulo aqui, ó, ele é retinho. O queixo com covinha, eu não tenho, certo? A barba não tá escondendo covinha, não existe covinha aqui, certo? Mas quem tem covinha é dominante. Então, no caso, a minha característica do queixo é recessiva, né? Porque ela não tem covas. E as recessivas, eu separei algumas. Albinismo, que é a ausência do pigmento melanina. Daltonismo, pessoas que têm dificuldade na distinção de cores. A miopia, que é uma dificuldade na percepção de objetos em relação à distância. A cor dos olhos clara, né? Olho verde, olho azul é recessivo, por isso que tem menos na população. Cabelo liso, certo? É uma característica recessiva. Cabelo claro ou cabelo ruivo, também é uma característica recessiva. Mão esquerda, ou seja, os canhotos são responsáveis por uma menor parte da população, porque é uma característica recessiva. Então, pessoas canhotas têm essa característica genética recessiva. Os destros, ou que usam mais a mão direita com maior habilidade, é uma característica dominante. Os canhotos, recessivo, certo? Além disso, o tipo sanguíneo, negativo. O fator, por exemplo, O negativo. Negativo é uma característica recessiva, porque o positivo é dominante. O positivo. O positivo é uma característica dominante, certo? Mas isso, e ela perguntou se pode variar de pessoa para pessoa. Pode, depende da condição genética da pessoa, você pode ter intensidades maiores ou menores dentro dessas possibilidades de dominância e recessividade. Então considera-se o aspecto do indivíduo em geral, beleza? Próximo, Vitória, certo? A Vitória, ela fala assim, ó, Vitória, ela fala assim, ó, como que o sangue está ligado à genética e como a genética influencia no tipo sanguíneo, certo? Primeira coisa, duas perguntas, né? Como que o sangue está ligado à genética, certo? Bom, o sangue ele está ligado à genética porque a característica sanguínea é responsável por uma parte do DNA que carrega essa informação. Se você vai ser A+, A-, AB, O e por aí vai, ou B, certo? E de qualquer sinal, positivo ou negativo. Essa característica do tipo sanguíneo está guardada em informações dentro do DNA, nos genes, certo? Então, como tem a informação sendo responsabilizada por genes, a tipagem sanguínea é diretamente ligado à genética. Então, a relação da genética com o tipo sanguíneo é porque você identifica ou caracteriza um tipo sanguíneo baseado no gene que está determinando esse tipo de sangue. Se é A+, A-, O negativo, O positivo e por aí vai, certo? E a influência depende da combinação entre pai e mãe, certo? E geralmente são 3 genes para cada tipagem sanguínea. Então, o gene que representa o tipo sanguíneo, na verdade, não são 3, que veremos mais pra frente, certo? Aí tem uma próxima pergunta que é da Luna e tem uma parecida que é do Gabriel, certo? Do Pedro Gabriel, desculpa. Luna e Pedro Gabriel, que na sala são tantos Pedros, né? Da Luna e do Pedro Gabriel. Eles falam assim, ó, a da Luna, minha dúvida é, por que existem tipos sanguíneos que são compatíveis com diferentes? Explicar o fator RH. E a do Pedro é parecida. Porque professor, a minha dúvida é sobre o sangue, serem compatíveis com outros. O que acontece?
A primeira coisa que você precisa saber, os dois, né, e os outros também, é que o tipo de sangue, ele tá descrito a partir de antígenos, que são proteínas que revestem, eu até coloquei aqui, ó, são proteínas que revestem os glóbulos vermelhos, que são os que carregam sangue para lá e para cá, que tá, na verdade são coisinhas que tá presente no sangue, glóbulos vermelhos, certo? Ou hemácias. Nela tem proteínas, que a gente chama de antígenos. O que acontece? Se o sangue é tipo A, é porque ele carrega o antígeno A. Se ele é B, é porque ele carrega o antígeno B. Se ele é AB, é porque ele carrega os dois antígenos, A e B. E se ele for sangue tipo O, é porque ele não carrega nenhum antígeno. Beleza? Essa é a ideia do tipo sanguíneo, que é a primeira parte da pergunta. Aí, quando você considera o fator RH, certo? Que veio da palavra rhesus, ou reasus, esse sinal mais ou menos, ele é caracterizado por RHD, certo? O que acontece? Se você considera a presença do antígeno D, é porque o RH é positivo. Se o antígeno D não existir no tipo sanguíneo, o RH é negativo. Então você considera dois tipos de fator RH, positivo e negativo. Não é pelo fato do sinal em si, é pelo fato de ter um outro antígeno, além do que eu já falei, né? além do que caracteriza a letra. Os glóbulos vermelhos carregam um outro, que determina se vai ser positivo ou negativo. Se ele carregar um outro antígeno específico, é RH positivo. Se ele não carregar um outro antígeno, é RH negativo, certo? Então a ideia do RH, mais ou menos, A positivo, ele carrega o antígeno A e mais outro antígeno específico, uma proteína, que caracteriza o sinal positivo. O negativo é o antígeno O mais ausência de outro antígeno, certo? Porque é negativo. Se fosse O positivo, carrega dois antígenos. O antígeno O, né, da característica O, e da representação do sinal, que seria positivo. Beleza? Essas são as duas perguntas. Temos mais a pergunta da Alana e a pergunta da Pietra, certo? Ó, o que acontece? A pergunta da Alana, ela fala por que o RH é considerado sangue dourado, certo? O que acontece? Eu até anotei aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Entre todas as possíveis combinações, o sangue RH nulo é o mais raro. Então, o sinal RH dourado é um indicativo para a ausência do antígeno que responsabiliza pelo mais ou menos, certo? Então, você não tem antígeno característico presente naquele sangue. É a ausência total do fator RH. É chamado de RH dourado ou sangue dourado, porque só tem a característica da letra, não tem a característica do tipo do fator sanguíneo RH. Então a ausência do RH presente no sangue, nos glóbulos vermelhos, caracteriza uma espécie que a gente chama de sangue dourado, que é super rara na população e tem pouquíssimas pessoas ao redor do mundo que tem essa ausência do fator RH, porque mesmo as pessoas com RH negativo, ela tem um resquício do antígeno. Então, a ausência total do antígeno é sangue dourado, que a gente chama popularmente, beleza? E a última é da Pietra. Ela fala assim, ó: professor, eu queria saber como que acontece a geração do tipo de sangue. Por exemplo, uma mãe tem sangue X e um pai tem sangue Y. Aí como é que cria o tipo sanguíneo do filho? O que acontece? Você tem uma tabelinha de combinações possíveis. Então, por exemplo, digamos que você futuramente case com uma pessoa X, certo? Namorado, noivo, por aí vai, certo? Venha casar, eventualmente, qualquer pessoa. Aí, a mulher fica grávida. O que acontece? Como que você determina o tipo sanguíneo do bebê, da criança? É através de uma combinação. Por exemplo, eu coloquei uma tabelinha aqui, ó, que depois eu até mando pra vocês, certo? Ó, tem essa combinaçãozinha aqui, ó, possível, beleza? Mas em linhas gerais, se os pais são A, o bebê vai ser A ou O. Se os pais é A e B, o bebê vai ser A, B, AB ou O, certo? Se os pais forem A e AB, o bebê pode ser A, B e AB, certo? Então, tem algumas características, por exemplo, pais que são O, o bebê só pode ser O. Pais que são AB e o outro é O, o bebê vai ser A ou B. Então, essas combinações eu mando pra vocês depois, porque falando, às vezes, tipo, confunde mais ainda. Então, ó, tem essas combinaçõezinhas aqui, que eu mando pra vocês depois por arquivo, certo? Mas é uma pergunta bem legal. Isso dá pra você determinar teste de paternidade, por aí vai, certo?
Gente, consegui responder todas as perguntas, beleza? Espero que tenha gostado. Valeu, assistam, revejam. Sobrou alguma dúvida? Perguntem, perguntem e perguntem, certo? Estudem. Valeu pelas perguntas, agradeço. Perguntas super inteligentes, coerentes, perguntas bem bacanas. Adorei. Vai ter mais disso com outro assunto? Conto no próximo vídeo. Beijo.